Que bom, Mar. E aí? Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, Dessa. Essa é uma iniciativa, né, de pedir para as pessoas que eu sei que têm uma história inspiradora, uma história de desafios, né, que elas conte para nós a sua história. Acho que todo mundo tem uma história que deve ser louvado, né, assim, Sim, e escutar outras histórias inspiradoras também é muito importante, né, na nossa vida. E essa é a ideia do projeto desse, assim. Eu te agradeço muito por ter aceito, né? Conheço um pouquinho da sua história, mas também quero escutar essa história, estou curiosa para sim. escutá-la. E bora lá, eu vou pedir para você, então, começar falando assim, rapidamente um resumo da sua história, assim, sem muitos detalhes, só se apresentando mesmo. Assim. Tá. Primeiro, Mar, eu queria dizer que é muito legal essa iniciativa, né? Eu tô vendo que tem bastante gente que me acompanha aqui que tá entrando e falar que, assim, a gente se conecta realmente, pessoas se conectam com pessoas, né? E a gente sempre, toda vez que eu vou fazer uma live compartilhando a minha história, eu sempre peço assim para a fonte, né, me guiar e trazer as mensagens que estão conectadas com as pessoas que vão assistir a live naquele momento, né, o vídeo naquele momento. Porque é isso, a gente se desenvolve a partir das nossas experiências e também das experiências das pessoas que a gente se conecta energeticamente, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. É muito bom poder compartilhar um pouquinho aí do que eu vivi, né? De quem eu sou. E vamos lá. Bom, eu hoje estou, né, educadora. Eu levo hoje, através do Theta Healing, através de uma formação de manifestação de realidade, eu levo hoje para as pessoas a oportunidade de criar a sua própria realidade, né? A oportunidade de se conectar com a sua própria essência, de viver a sua verdade. Então é isso que me move, assim, porque quando eu tomei a decisão na minha vida de viver a minha verdade, de fazer aquilo que meu coração estava gritando para mim para fazer, foi que tudo começou a mudar, né? Então, eu tive uma jornada aí no mundo corporativo, eu fiquei 7 anos no mundo corporativo e foi uma jornada, uma carreira assim que cresceu muito rápido. Eu tive um sucesso muito rápido no mundo corporativo, até chegar num alto cargo de gerência e ver que não era aquilo que eu queria, né? Não era só o bom salário que estava entrando na minha conta que fazia sentido, mas aquilo não me preenchia de fato, né? De forma plena. E aí eu tomei essa decisão de fazer minha transição de carreira e resumindo, assim, é uma decisão muito no escuro, sabe, Má? Porque você não tem certeza se as coisas vão dar certo, né? Você não enxerga o caminho inteiro e você toma uma decisão baseada naquilo que seu coração tá falando, sabe? Naquilo que você tá sentindo dentro de você. E não tem referência, né? Quando você toma uma decisão baseada no coração, não tem referência externa. É você com você. E aí dá muito medo, né? Mas eu venci, né, esses medos, consegui agir apesar desses medos. E hoje aí tem uma escola aberta com mais de 1.000 alunos. Sou sócia também dessa escola, tenho mais sócios junto comigo. E hoje a gente leva esse autoconhecimento, essa autocura para as pessoas, né? Para levar a expansão da consciência cada vez mais. Sim, sim. É uma linda jornada dessa, né? De muita coragem, né? Como você É, mesmo disse, sem enxergar o caminho todo, né? E ao mesmo tempo acreditar. Isso para mim é fé, né? exato. Você saber que tem algo que está junto com a gente, que sabe, né? Que tem uma sabedoria maior do que a nossa. E se a gente está realmente conectado com a nossa verdade, né? Com o nosso, nessa essência mesmo, essa força, né? Essa verdade maior nos guia, por mais que a gente não consiga ver o caminho todo, né? É Exatamente. isso. E Esse é foi o isso ponto. que eu aprendi com o Theta Healing agora, fiz o seu curso, né, agora, recentemente, e me veio muito, né, assim, em termos de método, como organizar e trabalhar isso. Eu achei muito Sim, legal, assim. sim. E, Dessa, Mar, então, só um pode falar. comentário sobre isso que você falou, né? Esse é um ponto que eu falo muito para as pessoas, porque assim, a maioria das pessoas que me acompanham estão buscando essa transição de carreira, né? Para viver daquilo que realmente amam.
E esse é o ponto, sabe? Quando a gente está nesse lugar de viver daquilo que a gente ama, a gente não vai ter clareza 100% das coisas. E também essa consciência, essa clareza, ela vai vir à medida que você se coloca em movimento. E o seu caso foi assim também, né? Então, quando a gente começou juntas lá na formação de Coach Mahamudra, você estava com a ideia, mas você não sabia ainda como que você ia começar a implementar a ideia, né? E aí você foi se colocando em movimento e como que as coisas foram surgindo para você? E esse é um ponto que eu falo muito também, que fez parte da minha jornada. As coisas foram ficando mais claras para você à medida que você se trabalhou, à medida que você foi buscar a sua cura, à medida que você foi aprofundar no seu autoconhecimento, sabe? Então, Sim, eu Deus. gosto muito de trazer isso porque às vezes as pessoas ficam paradas num lugar esperando que paradas naquele lugar tudo vai ficar claro e tudo vai acontecer. E não existe isso. Quando a gente fala de manifestação da realidade, de criar uma nova realidade, né, usando o princípio da lei da atração, uma das coisas que é básico, que é fundamental, é a ação congruente, a ação direcionada e constante. Então, a lei da atração, ela requer que a gente entre em movimento. Então, não é parado, né? E à medida que você vai entrando em movimento, se trabalhando, você eleva a sua frequência. E quando você eleva a sua frequência, você começa a acessar a sua essência divina. E, portanto, ter mais clareza daquilo que você veio fazer aqui. E a minha jornada inteira foi isso, né? Então, isso eu gosto muito de frisar esse ponto. Sim, legal. Dessa, já que você falou um pouquinho, né, assim, da minha trajetória, tem bastante pessoas aqui que não me conhecem, então eu vou falar um pouquinho, né, da proposta do projeto, né, quem sou eu, da onde a gente se conectou, para o pessoal se situar aí. Meu nome é Maísa, eu sou médica, eu sou psicóloga, trabalho na área de medicina integrativa. E um dos projetos que eu tenho é esse Qual a Sua História? A história desse projeto é muito interessante também, desse, assim. Essa história começou quando eu fazia um trabalho voluntário como pesquisadora dentro da Unifesp. E Aham, daí eu ia na beira dos leitos perguntar com um questionário bem grande, assim, para as pessoas, várias perguntas. A maioria das perguntas era, todas elas, inclusive, menos uma, era aquela, você considera sim ou não, certo ou errado, ou de 1 a 5, qual a sua resposta? Daí a única pergunta aberta que a pessoa podia se expressar era essa do qual a sua história. E daí eu percebi dessa que quando eu fazia essa pergunta, as pessoas se transportavam daquele lugar, sabe? Elas não estavam mais ali, o ser delas não estavam mais ali naquele beira do leito, assim. Daí você vê uma potência, uma potencialidade muito grande nessa pergunta. Qual a sua história? uhum, E hoje eu vejo, assim, muitas situações que eu pergunto para as pessoas qual a sua história. E uhum, eu vejo que as pessoas adoram contar essas histórias, sabe? E uhum. eu adoro ouvir também. Porque, na verdade, a gente se reconhece na nossa própria É, história, né? A gente se valida na nossa história. Isso é muito legal. E daí foi daí que surgiu essa ideia desse projeto, né? De qual a sua história. Eu estou convidando pessoas que, de alguma forma, cruzaram o meu caminho e que eu admiro, que eu respeito, né? E que eu acho que tem uma, uma mensagem, né? Um caminhar de vida aí interessante para compartilhar com a gente. Essa é a sim. história desse projeto, do qual a sua história, né? Então, tem a ver com o método, né, que eu trabalho, de autobiografia, né, que dentro da medicina integrativa, e é isso. Então, hoje queremos escutar a sua história, Dessa. Não, Já vai, escutamos um demais, pouquinho, né? E vamos demais. lá. Eu queria saber um pouquinho como é que foi assim, a sua infância. Você nasceu aonde? Você viveu aonde? Como é que foi? Como que era a Andressa? Como você hoje enxerga a sua criança, Sim. Andressa? Então, a Andressa, criança, né? Eu nasci numa cidade que lá no Rio Grande do Sul a gente fala que é uma expressão onde o gato perdeu as botas, né? Que é uma cidade Ah, muito pequena do interior do Rio Grande do Sul chamada Chiapeta. É, Tia Peta. Chiapeta.
E eu nasci lá e fiquei lá até os 5 anos de idade, mais ou menos 4, 5 anos de idade. Aí meus pais se separaram, aí a gente mudou de cidade e logo na sequência meu pai faleceu. Então, o período da minha infância nessa cidade, ele foi muito curto, né? Mas ao mesmo tempo tem marcos muito importantes no desenvolvimento da minha personalidade hoje, né? E de todos os processos que eu passei, assim. Porque Você aquela lembra de coisas? Você lembro, lembra? Você tem lembranças assim de você lembro, nesse lugar? lembro de poucas coisas, porque teve processos muito traumáticos e, de certa forma, eu fiz um blackout, assim, de um bom período dos 0 aos 4, 5 anos, né? Mas o que eu lembro, né, e o que eu já acessei através dos meus processos de terapia, eu sempre fui uma criança que meio que contrariava o status quo, né? Então, por exemplo, eu tinha 3, 4 anos, eu jogava futebol com os meninos da cidade, né? Eu era a única mulher, a única menina a jogar bola, sabe? Então, Sim. aonde meio que falavam que não dava ou que não podia, era para lá que eu ia, sabe? Porque Lá que seu coração batia. tipo, na minha cabeça não existia isso, assim, como assim eu não posso, né? Como assim não dá? Tipo, dá, se eu quero, Sim. dá. Aham. Então, isso vem comigo desde criança, né? E, e ao mesmo tempo, assim, foi uma infância onde os meus pais, eles estavam muito ausentes, porque eles trabalhavam muito, eles viajavam muito. E aí eu e o meu irmão mais velho, a gente foi criada com as tatas, né, que a gente chama lá no sul. E aí, o que isso gerou em mim, né? Isso gerou em mim eu tive uma sensação de rejeição dos meus pais, né? Uma sensação de não acolhimento, uma sensação de não ser benquista, né? Por algumas razões, tanto pela ausência deles, também pelo período no qual minha mãe ficou grávida, né? Então, minha mãe ficou grávida quando meu pai estava em campanha eleitoral, ele era político, né? Ele era prefeito da cidade. E aí, quando a minha mãe ficou grávida, teve uma expressão que meu pai falou que foi: ela inventou de ficar grávida agora, né? E aí eu, lá no ventre da minha mãe, já assimilei aquilo como: opa, não sou bem-vinda, estou atrapalhando. E aí, o meu irmão mais velho, ele tinha muito um perfil ele é até hoje muito inteligente. E aí, quando criança, tipo, ele aprendia a ler sozinho, ele aprendeu a escrever sozinho, ele aprendeu as cores sozinho. Então, toda vez que meus pais chegavam de viagem, tinha uma novidade acerca do meu irmão. E aí, aquela Andressa criança, ela desenvolveu um padrão onde ela tinha que realizar coisas para ser vista, realizar coisas para ser percebida. E aí foi isso que aconteceu, né? Isso gerou em mim, na minha vida adulta, um padrão de workaholic, um padrão de uma pessoa que tinha que estar sempre realizando coisas para se sentir amada, uma pessoa que tinha que sempre fazer mais pelo outro do que para si, porque fazendo pelo outro ela seria reconhecida. Então, eu tive um processo de cura muito grande nesse sentido e que vem da minha infância, né? Ao mesmo tempo, vem uma Andressa criança muito alegre, que estava sempre sorrindo, que nasceu sorrindo, eu não nasci chorando, eu nasci sorrindo. Então, me conectar com Quem esses te contou pontos. isso? Sua mãe? Minha mãe. É. É. E aí, assim, me conectar com esses pontos hoje resgata muito da minha essência, sabe? Porque às vezes eu me pego, tipo, muito séria ou muito fechada. Eu falo, opa, deixa eu chamar a Andressa criança aqui, porque a minha essência não é assim, né? Minha essência é divertida, minha essência é alegre, minha essência é Sim. exploradora, minha essência é de descobrir, de desbravar, né? Então, esse é um pouquinho da Andressa criança, assim. E aí eu acho que sempre tem isso, né, Má? Quando a gente olha para o nosso processo da nossa história, a gente sempre traz a nossa criança do ponto de vista uma criança na essência e uma criança ferida. E aí, se eu não curo essa criança ferida, eu me torno um adulto que fica projetando nos outros as questões que não estão curadas em mim. Então, isso é muito importante, né? Essa pergunta que você fez. Como era você criança? Porque só aí, gente, tem pontos de cura pra gente enormes, mas a gente precisa parar e olhar, né?
exato desse, né? A gente se reconhecer naquela criança que a gente foi um dia e ver qual é a necessidade daquela criança. É, E hoje a gente, enquanto adulto, acolher essa criança, né? Reconhecer as necessidades dela e acolher a exato. nossa criança. Isso é muito, muito legal, assim. E, assim, a gente sabe que muita da nossa personalidade é formado lá no comecinho, né? Nos primeiros Aham. 7 anos. Assim, então, por mais que a gente não saiba conscientemente, tá aí, tá na gente, né? Tudo que a gente passou. E você falou que você perdeu seu pai desse, você tinha quantos anos? Sim, eu tinha 4 ou 5. Não lembro se era 4 ou 5, mas era nessa faixa, assim. É, eu também perdi meu pai, 5 anos. É, É, uma coisa que marca muito, né? Assim, tem como. sim. Sim. E seu pai era político da cidade, então? Aham. Ele era prefeito. Hum, Sim. uma cidadezinha muito pequenininha. Você falou. Total. E aí era isso, É, né? Tipo, todo mundo conhecia a gente, né? Não tinha quem não conhecia. Até hoje, assim, tem o ginásio da escola da cidade, tem o nome do meu pai. Quem fez a inauguração fomos nós, né? Então a gente foi lá, enfim. Então é uma cidade que tem muito essa marca, né, da minha família. E esse é um ponto também, né? Quando eu comecei a trabalhar muito meu autoconhecimento, eu sempre falo que, assim, nossos grandes mestres são nossos pais, né? E aí eu fui perguntar, assim, nas minhas meditações, e aí eu usei muito do Theta Healing para me ajudar nesse processo, né? Eu fui perguntar o que, por que eu escolhi esses pais, né? Por que eu escolhi essa mãe? Por que eu escolhi esse pai para vir para cá? E o que deles serve para minha missão, né? Para o meu propósito aqui, né? Para o contexto da minha missão aqui nessa experiência terrena. E aí veio muito isso, assim, né? A minha mãe, ela é professora, então, uma educadora nata, né? Ama, né? Hoje ela é aposentada, mas ela ama educação. E o meu pai, político, expansão, comunicação, falar com uma galera, né? E aí, quando eu olho para sim, minha missão hoje, hoje que eu tenho clareza da minha missão, né? Quando eu olho para tudo que eu estou construindo, cara, é o meu pai e minha mãe, sabe? Na veia, tipo, porque eu sinto esse chamado muito grande de expansão, de falar com muita gente, né? Eu sempre falei que o meu negócio é grupos, não é atendimento individual, é expansão, é galera, é grupo grande na educação, né? Então tem tudo a ver, sabe? E isso é bacana sim, também. A gente olhar para as experiências dos nossos pais, na nossa história, e falar assim, por que eu escolhi esses pais, né? Quais as virtudes que eles estão me ensinando e que servem para eu desempenhar a minha missão aqui nessa experiência, né? sim. Porque isso você falou, né, Dessa? A gente escolheu estar aqui nesse lugar, com esses pais, com essas pessoas, né? Porque a gente sabia lá que a gente tinha alguma coisa para aprender com eles, né? Exato, E essa coisa de honrar nossos ancestrais é um pouco isso, né? exato, De, por algum momento, por algum motivo, a gente tem uma conexão forte com eles, né? total, É, essa questão de honrar os nossos ancestrais, né? Porque eles permeiam a gente o tempo todo, né? E total. Dessa, me diz uma coisa, e a adolescência, como é que foi para você, a sua Nossa, adolescência? a adolescência foi bem diferente do que eu vivo hoje, assim, né? Bom, como o meu pai faleceu quando eu era muito nova, à medida que a gente foi crescendo, tipo, a minha mãe teve que trabalhar muito mais, né, para poder sustentar, criar eu e meu irmão. E aí a gente sempre teve uma vida assim muito independente, né? E o que acontece? Quando eu tinha acho que uns 16 anos, eu já estava morando sozinha, porque minha mãe já estava numa relação com meu padrasto até hoje, né? Que é um segundo pai aí para mim. E aí a minha mãe foi morar na cidade próxima a que ele tinha a fazenda, para eles poderem ficar mais perto, e ela recebeu uma proposta de trabalho lá também. Então eu fiquei morando sozinha com meu irmão mais velho. Então, com 16 anos, tipo, era eu e meu irmão em casa, ninguém precisava falar que eu tinha que ir para a escola, que eu tinha que estudar, ninguém precisava falar que tinha que pagar as contas da casa, que tinha que ir no supermercado.
Então a gente teve muito essas responsabilidades desde cedo, sabe? E aí, Nossa, bem cedo mesmo, né? super, super cedo. E aí, eu era atleta, né? Então, eu comecei a minha carreira como atleta no futebol, mas eu sempre joguei todos os esportes, né? Estava sempre envolvida no esporte. E aí, do futebol, eu migrei para o basquete. E aí, no basquete, eu comecei a ter muito reconhecimento. Então, o primeiro dia que eu fui treinar na escolinha, assim, que uma amiga me convidou, o professor chegou e falou para mim: ó, se você treinar direitinho, você vai pegar a seleção gaúcha. E eu pirei com aquilo, porque, Nossa. cara, o futebol, eu tinha tudo, assim, para estourar, sabe? Só que na época o futebol feminino, tipo, não se falava disso no Brasil. Hoje se fala muito Uhum, pouco, imagina, tipo, há 15, 20 anos atrás, né? uhum, Então, quando eu ouvi aquilo desse treinador, eu falei, cara, é agora, né? E aí eu comecei a treinar muito. E aí eu comecei a ganhar bolsa nos colégios para estudar. Aí eu ganhei bolsa para fazer o terceiro ano em Porto Alegre. Então, nesse período, antes de eu ir para Porto Alegre, eu morava sozinha, mas em Ijuí, que foi a minha cidade onde eu passei a maior parte do tempo. E aí, assim, foi um ano ao mesmo tempo de muita responsabilidade, foi um período de muita festa, de muita curtição, porque assim, a gente estava sozinha em casa, sempre fomos super responsáveis, mas tinha essa liberdade, tinha essa flexibilidade. Então, tipo, tinha encontro da galera, era sempre lá em casa, né? Esquenta pra festa, era sempre na minha casa. Então, teve uhum. muita curtição, assim, sabe? Muita mesmo. E ao E, mesmo tempo você era atleta. ao mesmo tempo, atleta. Já tinha essa questão, né? Porque o esporte traz muito dessa questão da responsabilidade, né? Do desafio de você ir, né? E você lutar pelo que você quer, saber Total, sentir a evolução na pele, né? Assim, o esporte é um grande educador também, né? total, Mar, total. E aí eu fui, enfim, ganhei uma bolsa de estudos em Porto Alegre para fazer o terceiro ano lá. E aí eu fui morar sozinha mesmo. E foi uma experiência muito incrível, assim, porque na época, minha mãe não tinha condições de me sustentar em Porto Alegre. Eu ganhei uma bolsa de Uhum, 100% num dos melhores colégios de Porto Alegre. Tipo, foi algo surreal, assim. Nunca tinham dado bolsa de 100% para ninguém, né? E a uhum. minha mãe não tinha condições de me manter em Porto Alegre. E aí uma família se ofereceu para eu ficar na casa deles, né? Era para eu ficar um período só, acabei ficando o ano inteiro. E foi ali que eu comecei a ver o que era o convívio familiar e o que era o amor familiar demonstrado na prática. Porque eu Nossa, não você tive morou isso. na família, dentro da casa da família, É como se eu estivesse indo fazer um intercâmbio em outro no país. intercâmbio, né? Uhum, Mesma coisa, exatamente. Eles me acolheram como filha, assim, deles, né? Tudo, eles literalmente me tratavam como filha. E aí eu via eles, assim, se abraçando, eu via eles falando eu te amo, eu via eles conversando, sendo transparentes, se ajudando, sendo cúmplices. E era algo que eu não tinha tido dentro de casa, na minha família, né? Então ali eu aprendi um outro nível de relação. E aí eu comecei a mudar os meus comportamentos, né? E eu comecei a mudar os comportamentos com a minha família. Eu nunca tinha falado eu te amo em casa, até viver essa experiência, sabe? E aí foi uhum. muito engraçado, porque assim, esse lance que eu falo sempre da energia, né? É, por mais que minha mãe e meu padrasto e os meus irmãos, eles não estavam convivendo ali com essa família como eu, a mudança de comportamento que eu tive e o gesto dessa família comigo fez com que a minha família inteira mudasse, sabe? Então é uma energia que chegou na minha família, assim, Sim, sim. contagiou total, sabe? Sim, é o que a constelação trabalha muitas vezes, né? Assim, aí nós estamos em rede, nós estamos todos É, conectados. Né, Lúcia? E quando você muda uma virgulinha em um lado, ressoa em todo o campo, né? O exato, campo é todo conectado. Né? exato, A sua mudança de postura impacta nos seus pais, no seu irmão, né? Em todo mundo. exatamente. Legal. Então, o esporte faz parte da sua vida. Muito, muito Total, legal desse, né? total, total. É. E aí eu vejo o porquê das coisas, né, Má? Porque assim,
Eu tinha na época o sonho de ser jogadora profissional de basquete, né? Eu cheguei a jogar profissionalmente um ano depois que eu terminei o terceiro ano, eu fiquei um ano só jogando. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu acabei parando, eu fui fazer engenharia e acabei parando com basquete. Mas hoje eu vejo que essa experiência, para mim, ela foi fundamental para eu entender que, tipo, se você se dedica, se você tem determinação, se você faz o que precisa ser feito, você conquista, você consegue, né? Então, eu fui para a seleção gaúcha, joguei Campeonato Brasileiro, e além disso, foi uma experiência para eu ver essa questão do amor familiar, sabe? Para eu entender e viver uma relação familiar de outro nível, que até então eu não tinha vivido, né? Então, assim, para mim Sim, foi um portal, foi um marco muito grande na minha vida essa experiência, né? sim. É. E você vê como isso que aconteceu, que o esporte te proporcionou, você não tinha noção que isso iria acontecer, entende? Sim, Você simplesmente se colocou em movimento, né? Se é, colocou naquilo que você estava disposta e com desejo de fazer. Quando você já está no processo, outras coisas que a gente nem consegue imaginar vão acontecendo, né? total. Você nunca imaginaria que um aprendizado desse nível emocional e de experiência de conviver com outra família iria acontecer, né? Você Total. simplesmente se pôs à disposição de viver o que você fazia sentido para você, né? Um sonho. Total. Isso na vida é muito acontece muitas vezes, né? Desses é muito Sim. frequente, né? Sim, e isso tem tudo a ver com manifestação, né? Com cocriação de realidade. Por quê? Meu, era o que eu queria do meu coração, era tudo que eu queria naquele momento era jogar basquete, sabe? E aí o universo ele vai trazendo para você os recursos. Tipo, a minha mãe não tinha condições de me botar, né, de me sustentar em Porto Alegre. O que que a gente fez? Se inscreveu para uma bolsa. E aí, meu, qual é a chance de uma família que não te conhece? Eu não conhecia eles se oferecerem para me receber. E a filha mais velha, que é a Lu, ela dividia o quarto dela comigo, dividia o guarda-roupa comigo e eu dormia na cama auxiliar dela. Tipo, não Olha era que isso. tinha um quarto disponível para mim. Não, eles literalmente se readaptaram para me receber, sabe? Olha isso, né, Dessa? Daí vai falar que não tem aí, né, mãozinhas de outra dimensão, cara. É, Como não, sabe? total. Né? Tem o ser humano real aí, realmente, essa família muito generosa, né? Que te acolheu, que já tem essa grandeza mesmo, né? Assim, eu não conheço, mas já admiro muito essa família. Porque realmente é de uma grandiosidade de coração, né? Até dessa menina, que Aham, deveria ser uma adolescente, de aham, abrir mão do espaço particular dela, né? Para uma estranha, de certa forma, total. né? Como você, né? Total. Pois é. E Imagina, como que foi tipo, dormir e acordar todo dia junto com uma pessoa que você não conhece, sabe? Assim, bizarro, bizarro. Eu sou muito grata a eles, né? é, você tem contato com eles até hoje? Oi? Travou um pouquinho. Você tem contato com eles até hoje, com essa família? Tenho, assim, não tão frequente, né? Mas, por exemplo, toda vez que eu vou para o sul e que eu passo por Porto Alegre, eu ligo para eles e vou lá dar uma visitada, nem que seja para Ah, almoçar junto, para jantar, né? Enfim. sim. Então, Uhum, para pelo menos revê-los, assim, porque eu tenho muito carinho por eles. bacana. E Dessa, como é que a engenharia entrou na sua vida? Por que engenharia, assim? Como é que foi isso? Essa foi De engraçada, porque jogadora de basquete para engenheira. Por que você não é, foi para educação física, por exemplo? não, foi bizarro. Não, não fui para educação física porque é aquela crença de que não dava dinheiro, né? Era isso, tipo, vai morrer de fome se você for para educação física, era isso. E aí, assim, na real, meu primeiro vestibular foi pro odonto, tipo, eu não sabia o que eu queria. Aí meu padrasto falou assim, ah, tu podia fazer odonto, porque odonto é legal, ganha bem, né? Na época, dentista ganhava muito bem. Daí eu falei, tá bom, vou fazer odonto. Daí eu fiz odonto, óbvio que eu não passei, né? E se eu tivesse feito para engenharia, eu tinha passado. Aí eu fiquei falando assim, tá, mas tipo, eu sou das exatas. Tipo, eu ia muito bem nas ciências exatas na escola, né? Então, vou fazer engenharia. Aí eu pensei assim, tá, das engenharias, qual é a engenharia que mais me dá uma gama maior, né, de opções de trabalho?
E aí eu vi isso na engenharia química, que eu poderia trabalhar em qualquer tipo de indústria, né? Aí eu falei, tá, então eu vou fazer engenharia química. Aí passei no vestibular, tipo, meu, eu só tava jogando basquete, eu não tava estudando, não sei como eu passei. Passei numa federal lá no Rio Grande do Sul. E aí fui estudar. Mas assim, não foi porque eu amava aquilo, foi porque, cara, o que O que que eu mais tenho aconteceu, né? afinidade é o que que vai ganhar dinheiro, que vai pagar bem e que vou ter trabalho. Muito no piloto automático, sabe? Tipo, você precisa fazer faculdade. Era isso. E aí eu fui. Qual que se encaixa melhor? Essa, sabe? E aí eu fui fazer engenharia, né? Mas também é aquilo, tipo, hoje eu entendo o porquê da engenharia, né? Não atuo mais como engenheira faz 2 anos, mas hoje eu entendo, assim, o porquê da engenharia, né? A engenharia me ensinou a solucionar problemas, né? Porque, assim, para um engenheiro, o que mais encanta o engenheiro é solucionar um problema, é desvendar o mistério por trás daquela equação, né? Desvendar o mistério por trás daquela questão. Então, e é criar coisas novas, né? O engenheiro, ele não tem limitação. O engenheiro, ele cria qualquer coisa, porque ele sabe que existe a tecnologia, ele sabe que existe o recurso, ele sabe que você pode desenvolver uma equação que faz aquilo Uhum. acontecer. Então, a engenharia me trouxe isso, né? Me trouxe muito essa visão, assim, sem contar que quando eu saí da engenharia, eu era assim, sempre fui muito estudiosa, sabe, Má? Então, eu me formei em 5 anos, o que é muito raro, né? Eu não peguei nenhuma DP. Tipo, quando eu falo isso para as pessoas, Uhum. falam, meu Deus, como assim você não pegou DP em engenharia, né? É, engenharia é muito puxado, né? É, É. mas eu sempre estudei muito, assim. E aí, eu saí no último ano da faculdade, eu consegui estágio numa multinacional lá em Santa Catarina. E aí eu fui, e foi lá que eu fiquei, né? Os meus 7 anos do mundo corporativo nessa mesma empresa, assim. Então, Ah, esse é? De onde você foi estagiária, foi onde você fez sua carreira. foi, foi, Legal. exatamente, Que empresa exatamente. que era, assim? Uma empresa na área de química mesmo? Ou Não de era projetos? de alumínio, era Alcoa. É, Hum, uma multinacional americana que faz desde a extração do alumínio, né, até esquadrias, peças de aviação, carros, latinha, tem vários sim. ramos aí. Uhum. Mas... E É. essa empresa tinha outras empresas em outros países também. Você chegava a viajar, você tinha Sim, assim, essa conexão internacional? sim. Aí o que que aconteceu? Eu fiz um ano de estágio em Santa Catarina e fui efetivada na unidade de Recife, no Nordeste. E aí Nossa. começou os saltos na minha vida, né? Porque na época eu namorava, eu tava quase 5 anos namorando, e eu falei pro meu namorado: olha, tô indo pra Recife, ou você vem junto, ou a gente vai terminar, né? Porque não vai rolar esse tanto de distância. E aí ele não quis ir junto na época e a gente terminou. E aí eu comecei a viver a minha vida mesmo, né? Ganhando meu dinheiro com as minhas coisas. E aí o que que aconteceu? Aquela parte não curada da minha infância, né, desenvolveu em mim esse espírito muito workaholic. Então, eu trabalhava loucamente. Eu ia para a fábrica, assim, tipo, nova. Primeiro emprego, eu ia para a fábrica de manhã, começava às 8, eu saía de casa às 6, porque era 2 horas de distância, né, por causa de trânsito e tal. Aí eu saía de casa às 6. E aí eu chegava, às vezes, eu ficava na fábrica até 8, 9. Às vezes chegava em casa às 11 horas da noite, assim, sabe? Me metia em tudo. Tava lá, tinha projeto, eu tava metida nos projetos. E aí eu cresci muito rápido, né? Porque eu comecei a dar muito resultado. Era uma fábrica que tudo que eu tinha aprendido no estágio em Santa Catarina, a gente implementou nessa fábrica do Nordeste. Então eu meio que fui a cabeça desses Você foi projetos. levar. Exato. Uhum. E aí, assim, eu comecei a crescer muito rápido. E aí, no segundo ano que eu estava lá, eu tive a oportunidade de participar de um desenvolvimento de engenheiros que era fora do país. Aí eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional pela empresa, né? E aí conciliei com estudo de inglês. Quando eu fui fazer intercâmbio, a empresa acabou pagando a minha passagem para fazer o intercâmbio. Aí eu conheci algumas fábricas lá.
tive a oportunidade de ir para Disney, porque um dos treinamentos que eu fiz era em Orlando. Então, eu tive várias experiências bacanas, assim, sabe, na empresa. Uhum. E passei 2 anos lá em Recife. E aí vem os processos, né? Os pontos altos das nossas curas, assim. Eu tinha um relacionamento lá em Recife também. Um tempo depois eu comecei a namorar um grande amigo meu. E aí foi uma relação muito intensa, muito rápida. A gente ficou uns 6 meses juntos e terminamos, né? O nosso relacionamento. E esse rompimento mexeu muito comigo, porque tudo que eu fazia lá, a gente fazia juntos, né? A gente tinha uma amizade, depois teve esse relacionamento. E aí eu não queria mais ficar naquele ambiente. Eu falei, cara, eu não quero mais isso, né? Eu não quero estar aqui, eu preciso sumir daqui. E eu sempre falo que, assim, quando a gente está diante de um grande desafio na nossa vida, ou a gente encara, ou a gente foge. E naquele momento eu queria fugir, porque o meu nível de autoconhecimento era zero, assim. Não tinha mesmo. Até então você não era desperto para nada, assim. Você, Nada. você tinha vivido uma vida de basquete, de esporte, e uma vida acadêmica de engenheiro. E daí Exato, de workaholic. exato, Sim. era isso. Trabalho e Aham, era isso. Ganhar dinheiro e fazer festa. Esse era meu. Era viajar nas aham, praias lá, essa era a minha vida, assim. E sim. aí, Isso você tinha quantos anos, Delissa? vixe, Até eu você acho. saiu da faculdade, você entrou com 20 na faculdade? 18, Eu entrei com 19 na faculdade e aí eu saí com 19, 24, daí mais ou você menos. tem 26, né? É, Assim, exatamente. E nova, né? aí, essa fábrica que eu trabalhava, ela ia fechar. Tinha 2 fábricas lá. Essa que eu trabalhava ia fechar. E aí a outra fábrica queria me contratar, né? Eu falei, meu, não dá, quero ir embora. Tipo, quero ir pro sul, quero ser transferida. E aí eles, não, não tem vaga, não sei o quê. Eu falei, cara, se não tem vaga, final do ano, assim que acabar o treinamento que eu tava tendo fora do país, eu vou pedir demissão, falei pra eles. Aí eles mexeram os pauzinhos e conseguiram me transferir pro sul, né? Aí eu voltei para Santa Catarina na empresa que eu fiz o estágio. E aí foi um processo muito interessante, porque assim, quando a gente foge de uma questão e a gente não olha para o que precisa olhar, a gente não cura o que precisa olhar, a gente começa a projetar no outro tudo aquilo que não está curado em mim. E foi isso que começou a acontecer comigo, assim. Eu cheguei lá muito arrogante, assim, sabe? Muito, eu tinha uma armadura na minha frente, eu tinha uma casca na minha frente, assim. Então, eu não tinha olhado para tudo aquilo que tinha me machucado, botei a armadura na frente e fui. E cheguei lá, eu não ouvia as pessoas, eu não ouvia os operadores, eu não ouvia os meus colegas de trabalho. Tava insuportável se relacionar comigo, sabe? E foi muito discrepante, assim, porque em Recife eu dava muito certo, dava muito resultado, as pessoas adoravam trabalhar comigo. E aí chegou no Sul, tipo, como assim, né? E eu fui com muito nome já, né? Eu fui conhecida, assim, com resultado grande, fui com um salário maior do que os outros engenheiros. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, tava incongruente, né? E aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, essa não sou eu, né? Tipo, ou eu ia ser demitida ou eu ia pedir demissão, porque eu não aguentava mais aquilo, né? Eu falei, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô proporcionando? Por que que a reação que eu tô causando nas pessoas é essa reação? Não é essa reação que eu quero causar nelas, né? O que que tá acontecendo comigo? E foi aí que eu comecei a buscar o autoconhecimento, né? Foi aí que eu comecei a falar, opa, deixa eu entender o que que tem aqui, né? E aí teve um anjo na minha vida, assim, também, que foi um meu gestor. Eu tive uma mudança de gestão. E esse novo gestor, ele veio conversar comigo, né? E ele falou assim, Dessa, eu sei de toda a sua história, eu sei de toda a sua trajetória, né? E eu sei que tudo que você fez e conquistou foi por competência. Então, eu quero entender o que está acontecendo contigo e te falar que o teu problema é o meu problema. Você não está mais sozinha. Eu tô aqui para te ajudar. Quando esse cara falou isso para mim, isso me deu muita motivação para realmente querer mudar, sabe? Porque e é isso que eu falo para as pessoas, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho.
E às vezes a gente até vai, mas quando a gente tem alguém do nosso lado para falar assim, cara, eu tô com você, sabe? Exato, Que é o que eu falo de encontrar a nossa tribo, né? Quem é a sua tribo que vai olhar para você e falar, eu tô com você, exato. sabe? Isso é É, muito é, importante. porque esse lugar de ser cuidado é um lugar íntimo para nós. É, A gente já foi cuidado por alguém. Se a gente está vivo aqui é porque um dia alguém cuidou da gente. uhum, Então, esse lugar de ser cuidado, nosso corpo reconhece. é, É que muitas vezes a gente adulto, né, mentalmente, do ego e tal, não aceita. Mas a perfeito, gente não nasceu sozinho e a gente não vive sozinho, né, desse. perfeito. Então, quando a gente consegue tirar essa armadura, né, ter essa clareza, essa humildade de espírito, de que um dia você já foi cuidado, um dia alguém já limpou sua bunda, É, sabe? é, Então, abaixa sua bola, só deixa alguém te ajudar, exato, sabe? Que você não vai ser mais nem menos por causa disso, né? exato. Daí a gente, e ali a vida fica tão mais leve, Uhum, né? Assim, quando a gente tem essa tranquilidade, né? De aceitar uma mão, aceitar uma ajuda, aceitar né? Uma coisa perfeito, de a gente se reconhecer também na nossa vulnerabilidade. Que no fundo perfeito. somos todos vulneráveis, né? Somos Uhum, todos fortes por essência, mas também muito vulneráveis, né? uhum, perfeito. Encontrar esse lugar que a gente sente o conforto, como você disse, a tribo, nossa tribo, né? Uhum, Encontrar um lugar que a gente sente conforto de se despir uhum, é muito importante, é é, muito saudável, muito total, saudável. total, Daí, então, exatamente. foi aí que você virou a chavinha da sua vida, então, assim, Foi, quando Má. você fez a transição de volta para o Sul, mas estava muito, assim, desconectada, não se reconhecia, assim, não, Exato, nada estava dando certo. E tem exato. isso também, né, deles, assim, a vida, ela vai nos mostrando. Você, às vezes a gente quer alguma coisa, assim, mentalmente, né, a gente quer alguma coisa. E você vai, tenta, e fica árduo, dá tudo muito errado. É a vida mostrando, não, não Uhum, é esse caminho, não é esse caminho. é, Olha para cá, olha para outro lado, se conecta com esse outro, né? total. Daí, às vezes, a gente precisa apanhar um pouquinho, né, para a chavinha virar. Assim. Uhum, Então, uhum, você me falando, parece até foi um pouco isso, assim, né? Que nada, não dá até para entender muito. Você já tinha vivido naquele ambiente, tinha vivido uma outra uhum, experiência, você estava retornando mais experiente para um lugar que era mais familiar para você e foi mais desafiador, exato, né? exato. E que tinha coisas que você precisava despertar naquele momento mesmo, assim, né? Exatamente isso. Perfeito. E daí, Dessa, como que o Theta Healing, a primeira coisa que você procurou de autoajuda, autoconhecimento, foi o Theta? Ou você navegou por Procurei. outras áreas Eu também? procurei duas coisas em simultâneo, assim. Uma das primeiras foi o Teta Healing, porque eu procurei um processo de terapia, né? E aí, como a minha cunhada era Teta Healer, ela falou assim, Dessa, faça sessão de Teta Healing, vai te ajudar muito. E aí eu busquei uma Teta Healer que atendia online na época e fiz 4 sessões de Teta Healing. E aí foi assim, expansivo demais, né? Demais. Aí eu percebi que eu não me amava, eu percebi que tinha muitas questões para serem curadas com a relação com meu pai. Essa sensação de abandono que eu tive pela morte do meu pai, né? E aí eu comecei a curar muitas coisas, assim. E aí eu busquei um outro curso de autoconhecimento do Gabriel Goff na época, que ele tinha, né? E aí, assim, é isso que acontece, né? Quando você começa a mergulhar dentro de si, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu reclamava dentro da empresa, né? Que eu reclamava do outro, dos operadores, dos funcionários, eram tudo projeções minhas. E aí, tipo, é aquilo que você falou, né? O ser humilde. Botei o rabinho no meio das pernas e fui pedir desculpa pra galera, né? Eu falei, cara, preciso me desculpar com essas pessoas, né? E aí, Má, tudo começou a mudar. Tipo, os meus resultados que estavam assim, eles começaram a subir, né? E aí eu comecei a crescer mais na empresa.
E quanto mais eu investia em mim, assim, olhava para dentro, aí eu me viciei no autoconhecimento, assim, porque começou a me trazer muita consciência. E aí eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? E foi muito louco, Sim. porque assim, eu cheguei num cargo eu fui a primeira mulher na história dessa empresa, uma empresa multinacional de mais de 100 anos, a assumir a gerência de manufatura. Super jovem, né? Com a maior parte do time eram homens, né? Os meus liderados diretos eram homens, homens que tinham muito tempo de empresa. Então foi Uhum. uma disruptura, uma disrupção muito grande na empresa, né? E aí eu tava Uhum. num lugar extremamente confortável, porque eu ganhava muito bem, tinha uma carreira extremamente promissora pela frente. E aí um dia eu tava dirigindo para o trabalho, assim, e aí me veio uma pergunta que eu tinha visto num documentário uma vez do Steve Jobs, que ele se falava assim: se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria o que está prestes a fazer? E eu tava dirigindo para o trabalho, quando essa pergunta soprou no meu ouvido, assim. E aí eu falei, cara, eu não faria o que eu tava prestes a fazer. E eu comecei a chorar. E ali eu vi que eu precisava fazer transição de carreira. Só que na época eu não sabia o que direito, não sabia como, não sabia nada disso. E aí, enfim, resumindo a história, eu comecei como coach, né? Então eu fiz uma formação de coaching, aí comecei a atender as pessoas em paralelo ao meu trabalho no mundo corporativo. Comecei a me cuidar muito mais, né? Porque quando você entra no processo de autoconhecimento, você percebe que tudo é sobre o seu autocuidado, não adianta, né? Você quer Sim. mudar, você vai ter que elevar a frequência. Se É. você quer elevar a frequência, Passa aqui primeiro, né? Tem que passar aqui, não tem passa por jeito. você. Exatamente. E aí, foi aí que eu senti de vir para São Paulo, né? De fazer minha transição de carreira e vir para São Paulo. E aí eu pedi demissão do mundo corporativo. Então, em 2018, eu pedi demissão e vim. E assim, não tinha clientes, não tinha agenda lotada, não tinha certeza de nada, só tinha a voz do meu coração, né? E vim embora, sabe? Uhum. E até então o Teta Healing não estava na jogada. O Teta Healing entrou em 2019 na minha vida, depois de um término também de uma relação afetiva que eu tive logo que eu mudei para São Paulo. Eu tive um relacionamento muito forte, assim, muito impactante. E foi algo extremamente disruptivo para mim, de novo, né? Porque foi uma relação que eu tive com uma mulher. Eu nunca tinha me relacionado com mulher antes. Então foi algo assim Uhum. avassalador total. E aí eu fiquei muito sem chão com essa desconexão, né? E aí eu falei, cara, eu tava me sentindo desconectada espiritualmente. E aí o curso de Teta Healing apareceu na minha vida, assim, sabe? Vai lá. E aí tudo casou, e aí, meu, não teve pra onde correr, assim. Fiz a formação de Teta Healing, a expansão total. Você abre um portal gigante, né? Comecei a ter muitas curas profundas, assim. Fiz 4 cursos, um atrás do outro, de Teta Healing. E aí, enfim, aí veio depois a formação de instrutora, aí eu abri a escola e aconteceu muita coisa aí. Sim, é. E daí, quando a gente está no nosso caminho, a gente sente que flui, né, desse. Tem sempre o esforço, tem sempre a dedicação, a É, disciplina, o entrar em ação, mas você vê que está fluindo de uma forma mais orgânica, organizada do que diferente, né, do que antes, muitas vezes, assim, né? As é, coisas fluem, né? total. É, Total. aham, Não, Má, é tanto isso da fluidez que, pra você ter uma ideia, logo que eu fiz a minha primeira formação de Teta Healing, na época era presencial, não era online. E aí era de segunda a sexta de noite. Na quinta-feira eu cheguei em casa, a minha amiga que morava comigo tinha recebido uma amiga, que era a Duda, e aí a Duda começou a conversar comigo. Eu cheguei lá em Teta, né? Vibrando em Teta, tava em outra dimensão, assim, cheguei com muita paz, assim. Comecei a conversar com a Duda e ouvi ela. E ela falou: Meu, era como se você estivesse ouvindo a minha alma, assim, meu coração, sabe? Você tava ali entregue para mim. Eu me ajoelhei na frente dela e fiquei ouvindo ela, assim, ó. E aí ela falou: Andressa, eu quero fazer uma sessão de Theta Healing com você. Eu falei: Duda, eu nem me formei ainda. Como que você quer fazer uma sessão comigo, né? Enfim,
Domingo eu tava fazendo uma sessão com ela. Dias depois, acho que meses depois, eu resolvi pegar meu livro de Teta Healing e ir para um café em São Paulo para trabalhar e fazer umas coisas desse café. Deixei o livro em cima da mesa. Chegou um cara assim, pediu para sentar junto comigo, né, para dividir a mesa. E aí ele falou assim: "Você é Teta Healer?" Aí eu falei toda encabulada assim que eu era, né? E ele assim: "Cara, eu saí de casa hoje de manhã pedindo por Teta Healing." Aí eu falei: "Ah, tá de sacanagem, né?" Uhum. E tudo foi muito rápido, essa minha jornada no Teta Healing, né? Depois eu virei instrutora também, tipo, abri a escola, hoje tem mais de 1.000 alunos, assim, sabe? Sim. Porque é Aham. isso, né? Entrou no fluxo do que você veio fazer. Exato, exato, Dessa. É. É. Você quer falar um pouco, assim, rapidamente, o que é o Theta Healing e tal? Acho que tem muitas pessoas aqui que já te seguem, te conhecem e tal, mas rapidamente, assim, que eu realmente já tinha ouvido falar, fiz a formação agora, fiquei bastante surpresa, Uhum. assim, né? Eu gostaria que mais pessoas soubessem, assim, se Sim. você pudesse. Total, o Theta Healing, eu digo que, assim, vou falar a parte técnica, mas a prática, né? O Theta Healing, ele é uma terapia de cura energética que te permite acessar a tua mente subconsciente para reprogramar, ressignificar o que precisa ser reprogramado e ressignificado para você co-criar uma nova realidade, né? Criar uma realidade mais potente, uma realidade mais alinhada com a sua essência. Então, o Theta Healing, ele traz essa conexão muito profunda do âmbito espiritual, de reconexão com a sua essência, com quem você realmente é, com o que você veio fazer aqui, e vai te ajudando a tirar as crenças que te impedem de viver uma vida cada vez mais expansiva, cada vez mais abundante, cada vez mais próspera, né? Então eu digo assim, o Tata Healing, ele abre um portal. Não tem como você não se transformar depois de uma formação de Tata Healing, porque é muito expansivo mesmo, né? E traz muitas ferramentas. Então, você tem recursos para você aplicar na sua vida diária. Então, eu costumo dizer que o Teta Healing, depois que entrou na minha vida, assim, ele passou a fazer parte do meu lifestyle, né? Então, hoje, eu não fico meses para resolver uma questão. Eu resolvo as questões que vêm muito rápido, porque a gente aprende a enxergar a vida de uma nova forma, né? Então, hoje a gente tem a escola com as formações de Teta Healing, né? E aí agora o meu novo projeto eu estou desenvolvendo, que eu vou lançar inclusive para os meus alunos na semana que vem, um curso de manifestação, que é como que você cocria uma nova realidade, né? Como que você acessa a sua herança divina de criar uma nova realidade. E aí dentro dessa formação eu vou trazer ferramentas do Theta Healing, mas vou trazer muito também da física quântica, vou trazer muitas ferramentas e conceitos da lei da atração, porque eu vejo que as coisas elas se complementam, né? E aí eu vou juntar tudo isso num lugar só. Maravilha, Dessa. O mundo só agradece por você ter achado o seu caminho, né? Se conectado e fazendo realmente o que você veio para fazer nesse mundo, né? Sim, Muito, sim, muito bonito, muito inspirador, muito legal, né? Essa é a total. ideia da gente contar nossas histórias, né? Você vê uma história que tem aí uma capacidade individual sua muito grande, né? Você tem uma facilidade de aprendizado, é atleta, tudo, mas Sim, principalmente de coragem, né? Desse, assim, coragem e é, de se propor, né? E de se jogar, de se abrir ao novo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter na vida, né? E o total. esporte traz muito isso também. Agora você está aí no triatlo, eu também, É, nos desafiando, né? sim, Do total, triatlo, né? total. E é isso, né, Má? Eu digo assim, ó, que a gente está aqui para viver a nossa verdade, né? A gente está aqui para ser quem a gente é, porque essa é a única coisa que só nós podemos fazer, né? Ninguém pode ser a Maísa e ninguém pode ser a Andressa. Então, todos Exato. nós temos algo único para viver aqui. E a minha busca incansável é de viver esse meu algo único todos os dias e inspirar pessoas a viverem a sua verdade todos os dias, sabe? E para isso, sim, você vai precisar de coragem, porque você não vai enxergar com clareza o caminho inteiro. Exato.
né? E aí vai Exato, ter a Deus. mente te falando de um monte de coisa, tipo, ai, porque será que dá dinheiro? Ai, porque será? Ai, porque alguma coisa vai faltar? Ai, porque eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Isso tudo são crenças. Porque quando você vive a sua verdade, você tem tudo que você precisa para viver a sua verdade, porque esse é o seu papel aqui. Então, o universo, ele Exato. quer que você desempenhe seu papel, ele precisa que você Uhum. desempenhe seu papel. Então, ele vai te trazer o que você precisa. Para isso, você precisa, uma coisa que eu falo muito na lei da atração, também na manifestação, é: para isso você precisa agir de forma a saber receber. Você precisa se abrir para saber receber. E aí, olhar para você, limpar suas crenças, suas limitações, os seus medos, seus bloqueios, faz parte do saber receber. Né? O que que eu, Exato. como que eu me coloco em movimento para receber isso que a vida tem para me dar, né? É, exatamente. Você falando isso de saber receber, foi o que eu conversei com a doutora Evandra hoje de manhã, numa live que eu fiz com ela, que a gente está fazendo um retiro para médicos. Né? Aham, Então, vai ser aqui onde eu moro, né? Em Florianópolis, é um retiro de 3, 4, 5 de setembro, e a gente aham, pensou esse retiro exclusivamente para médicos, porque massa. eu fiquei bastante assim intrigada e assustada até com a realidade que eu vi quando eu me formei agora recentemente e fui dar plantão, sabe? Como tá mentalmente, emocionalmente, a lógica, as pessoas vivendo num automático, sem conexão de um propósito, sabe? E os médicos muito exigidos nesse momento, né? De Uhum, pandemia, tudo assim. uhum, Então, o médico é uma profissão que lidar com o medo e com ter que resolver a vida de alguém o tempo todo. é, E para ele, saber se autocuidar e receber de alguém não é fácil, uhum, sabe? Esse retiro que a gente está organizando é para isso, sabe? É para dar um momento, um start nesse novo modo de se organizar emocionalmente, individualmente, sim, que é muito importante, do autoconhecimento, né, amiga? Assim, que a gente sabe total. que não tem como a gente viver uma vida feliz, plena, conectada com o nosso propósito, se não passa por autoconhecimento, Total. né? E assim, foi isso que me motivou, né? E que me deu muita vontade de fazer essa live com você quando você me fez o convite, porque, pô, para mim, sabe, quando eu vejo uma médica com essa visão que você tá trazendo, cara, eu acho que é o que a gente precisa. Porque para mim, eu não vejo só uma médica com essa visão trazendo um novo conceito para a medicina. Eu vejo a união da ciência com a espiritualidade. E eu acredito que E a é gente só isso. vai mudar realmente quando tiver essa convergência, entende? Então, meu, super apoio e super, né, um prazerzaço, assim, te ouvir e também compartilhar aqui, porque, cara, é isso, sabe? O dia que a Isso, medicina dessa. começar a trazer essa visão também, a gente vai literalmente expandir muito, né? Exato, porque não é excluir uma coisa ou outra. Entende? A Exato, ciência, a tecnologia está aí, tem a sua função, mas ela exato. não resolve tudo, ela não dá conta de tudo. O que a gente precisa é expandir essa consciência, né? E unir a ciência, a religião, a emoção, a razão, a energia, né? É tudo junto. Exatamente. Dessa, acho que a gente vai dando, finalizando aqui, tá dando o nosso tempinho. Se quer deixar alguma outra última mensagem, alguma coisa, eu te agradeço muito, minha amiga, por ter aceito o Imagina. convite. Adorei te escutar. Foi muito emocionante mesmo, assim, uma história bonita, de superação, assim, de muita determinação, logo cedo, morar sozinha. Nossa, Uhum. admirei. É nós, gratidão você, mas não, e assim, só para fechar, é isso, né? Que cada um tem esse desejo ardente dentro de si de viver a sua verdade, porque é isso que vai dar sentido para a vida. É. Então tá bom, eu agradeço o pessoal que está aí com a gente. Isso aí. Um Gratidão, abraço, Má. pessoal. Obrigada, Zé. Tchau, Tchau. tchau.